Graça e a paz de Cristo ao seu coração. Amém? É isso, né? Glória a Deus, né, por esse tempo. Você então está convidado a fazer a sua contribuição, né, financeira, mas muito mais que isso não é chavão, é uma grande verdade. Muito mais que isso, interceder, né, por missões, clamando ao Senhor para que Ele, que é o dono da obra, né, Ele continue levantando ceifeiros. Que interessante isso, né? A Bíblia, isso tem a ver com a mensagem, inclusive. A Bíblia nos fala que quando orar, nós deveríamos orar por ceifeiros. Ceifeiros. Você já notou que a gente nota, Senhor, converte Colombo, Senhor, converte o nosso país, né? Senhor, que Oriente Médio, né? Mas a Bíblia não diz para orar nesta direção. Ela manda você ir, né, para lá. Trabalhar nessa direção, levantar-se e seguir. A respeito do campo, o Senhor manda a gente orar por ceifeiros, dizendo porque os campos já estão, EBD? Brancos, né, para a colheita. Então a colheita já está esperando obreiros, né? Isso tem a ver com a mensagem. Spurgeon, né, um dos príncipe dos pregadores, né, um dos maiores pregadores da história, disse uma coisa pesada, irmãos. Ele disse assim: todo crente que não é um missionário é um, quem sabe, impostor. Todo crente que não é um missionário, não ir ao campo, mas amar missões, contribuir com missões. Todo este que se diz cristão e missões não está no seu coração, reveja a sua salvação em Cristo, porque é um impostor. Forte isso, né? Forte isso. Quando eu ouço e lembro, né, de Spurgeon falando isso, até fui consultar ali se foi de fato ele, foi. O meu coração, irmãos, fica com temor e tremor, né, diante do Senhor, para que o Senhor, né, resgate no meu coração e no coração da igreja do Senhor a paixão missionária, o amor pela obra missionária. Então, irmãos, glória a Deus pelo trabalho feito pela equipe de missões da nossa igreja, mas que eu e você não entendamos como algo subdelegado a eles. Isso é a nossa função como igreja do Senhor, né? Contribuir intercedendo, contribuir financeiramente e contribuir também quando há uma possibilidade, e nós, em nome de Jesus, havemos de fazer no próximo ano. Esse ano, irmãos do céu, está transbordando a agenda da igreja, dos irmãos que estão trabalhando na igreja, já está transbordando já. Então não temos condições de abraçar nada novo. Mas no próximo ano, em nome de Jesus, irmãos, pelo menos 2 viagens missionárias, amém? Em nome de Jesus. 6 nós vamos. Em 6 eu já anotei que a gente vai. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus, agora nós vamos em 12. Glória a Deus, já é um bom começo. Cristo começou por aí, né? Depois já virou 70, depois viraram 5.000, enfim, né? E estamos aqui até hoje, irmãos, avançando. E essa mensagem aqui, ela tem relação com este assunto também, porque ela fala sobre a importância da nossa interação social. E aí o título de provocação, né, que a gente teve os títulos provocação, o título provocação é, né, seguidor meu, por que me desamparastes? Fazendo uma analogia, né, Deus meu, né, por que me desamparastes, né? Hoje a pergunta é do Senhor para nós, né? Seguidor meu, por que me desamparaste, né? Meu servo, meu discípulo, mas em que momento desamparamos ao Senhor, né? Uma provocação, uma graça que a gente fez para chamar a atenção das pessoas, né? Mas em que desamparamos? E aqui a questão. Nós estamos neste mês falando sobre tecnologia e vendo não só demonizando a tecnologia, isso não é possível, né? Nós não podemos fazer isso, não podemos demonizar, nós temos que entender o processo desse novo tempo que a gente está vivendo e pensar como podemos fazer com que isso redunde na glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, irmãos, né, por favor, nunca fique com a mente fechada assim, né? Não é assim, tem que ser assim. Uma IBD nossa aqui, um irmãozinho muito querido, fiel, um homem de Deus, usado por Deus para muitas coisas no reino. Ele deu um testemunho lindo, uma ocasião. De repente, o envelope de dízimo dele veio lá com, sei lá, acho que naquele tempo lá, o envelope dele veio com R$ 1.900.
Daí o pastor Amós pegou e falou, irmão, o que houve aqui? O irmão vendeu alguma propriedade? O irmão ganhou alguma ação? Não, pastor, é o seguinte, eu e minha esposa, né, irmão Natalino, né, e a irmã Sebastiana, se não me engano esse é o nome dela, ele é Natalino mesmo, já falecido há alguns anos, morreu com 100 anos. Ele disse, não, é que eu e minha esposa, nós pagamos todas as nossas contas esse mês, e a casa está cheia, a provisão está refeita, e aí a gente falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o dízimo? E vamos entregar os 90%? Vamos. Então é isso aí, pastor. Isso aí, na realidade, é os meus 90%. Eu vou conseguir me virar com os meus 10% nesse mês, porque Deus tem cuidado de nós. Então, é esse senhor, né, que deu esse testemunho, maravilhoso, é ou não é? Lindo, não é? Esse meu senhor, numa IBD, nossa, falei o nome agora, mas enfim, ele já faleceu lá no céu, mas certo, com o Senhor Jesus, porque lá a gente vai estar tudo de boa, né? Mas ele disse, uma IBD aqui, ele falou assim, irmãos, só quero dizer uma coisa, irmãos, seguinte, tem muito irmão indo na praia e usando aquelas roupas, e isso não convém aos santos, né? Tem alguns irmãos que já falaram, que às vezes o pastor fala, não convém aos santos, né? Daí todo mundo aqui na igreja, pois é, como é que a gente fala para o irmão agora, né? Daí, acho que até o irmão Manuel estava aqui também, né? E aí ele pegou e soltou essa. Daí eles estavam falando de trabalho missionário, né, também, essas coisas, e falaram de futebol. Ele falou, irmãos, isso não convém aos crentes. Futebol, isso é coisa do demônio, do inimigo. Aí não, irmão, veja bem, já tem um trabalho missionário que tem avançado já, né? Através do futebol, em países árabes, eles recebem a gente para jogar bola, né? Na Índia. Então, hoje é uma ferramenta de Deus. Foi muito interessante, né? Ele não discutiu mais e falou a seguinte frase, eu avisei. Ah, já pensou? Eu avisei. Tipo assim, eu não vou discutir com vocês. Eu tenho plena convicção. Eu avisei. Né? Depois vocês que dê conta ao Senhor. Nós não podemos ter uma visão assim. Aí, em contrapartida, tivemos lá no Monte Castelo o irmão Altair. O irmão Altair, já um senhor de mais de 70 anos de idade, e também extremamente rigoroso com as coisas, irmãos. Daquele que chamava a atenção da gente logo no final do culto. Mas ele era um homem com a mente aberta para o Evangelho. Ele chegava na igreja assim, e ele falava, pastor, precisa de mais jovens aqui. Eu falei, uau, glória a Deus. É verdade, irmão. E tudo que nós fazíamos relacionado aos jovens alegrava o coração dele. O irmão Cristiano estava ministrando um dia um louvor e fez uma ministração. Ele interrompeu o Cristiano. Falou assim, irmão. Do irmão Cristiano, lá vem uma babada. Agora eu levei. Fala, irmão. Daí ele falou assim, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu fui ministrado por você nessa noite aqui, querido. Então, eu quero agradecer por você, um jovem, já ministrando no meu coração, que Deus seja louvado pela sua vida. O Cristiano chorou, eu me segurei, estou brincando, eu chorei também. Irmãos, ali, dada a presença de Deus ali, através de uma pessoa que não fechou a sua visão, mas continuou com a visão aberta para a expansão do reino de Deus, desejando a salvação também da juventude daquele lugar, algo tão carente que é o Monte Castelo, nesse sentido. Não feche a sua visão para aquilo que Deus nos deu, para ser ferramenta para o nosso conforto, mas para alcançar vidas. E essa ferramenta, ela pode ser usada para essa finalidade, mas nós precisamos cuidar. Porque a tentação de que isso aqui vire um elemento de idolatria para nós é absurdamente gigante. Absurdamente gigante. E por isso, o tema desse mês teve relação com este assunto, né? Com as tecnologias, streams, enfim, a modernidade, né? Que vem nos abraçar. Então, vamos sim usar aquilo que Deus nos dá. Através da história foi assim já, né? Hoje eu estar aqui com o tablet e com o celular não escandaliza mais os irmãos, né? Ninguém ficou escandalizado. Nossa, o pastor nem subiu com uma Bíblia em papel, né? Mas no passado, há pouco tempo atrás, até quem sabe uns 5 anos atrás, escandalizava. Um pastor subir só com um celular ou com um tablet, meu Deus, nem levou a palavra de Deus. Né? Mas não é de hoje, né? Houve algo que nós nem vimos, né? Que foi o tempo em que os papiros foram para os papéis, né? Daí o sujeito, acho que é a mesma coisa. Chegou lá com uma Bíblia física e falou, olha só, já está abandonando os papiros. Então, só mudam os tempos. A essência precisa ser preservada. O pastor Amós ministrou aqui uma ocasião, algo muito especial. Ele disse assim, guardei isso para a minha vida. Ele falou, você viu, através do tempo e da história e da geografia, a Coca-Cola é a mesma Coca-Cola.
ela mudou, e ela com estratégias de marketing absurdas, absurdas, de uma inteligência absurda. Tem lugares que não conhecem Jesus e conhecem a Coca-Cola, né? Inclusive. Que coisa, né, irmãos? Lá na Coca-Cola, você e eu lembramos, lá na nossa infância, né? Quem tem mais de 40, tá? Vai lembrar. A Coca de 1 litro colocada na mesa da nossa família era chamada Coca... Isso, como é que é? Coca Família. Hoje a Coca de 1 litro na mesa é do teu filho só. Tem sentido? Tinha que dar, irmãos, copinhos 150 ml. Então, ó, te vira com isso aí. E a gente ia economizando, só bebericando, nada de golaço. A Coca-Cola flagrou um novo momento. Espera aí, não dá, tem que ser 2 litros. Não, espera aí, tem que ser 2,5. Não, espera aí. De início, lá no passado, quando ela migrou, era a PET, essa, que nem as Dolly, essas coisas aí. Depois ela viu, não, peraí, não está representando a nossa identidade. Ela pegou a PET e transformou da garrafa padrão litro. E tudo que ela faz hoje segue o padrão da Coca litro, lá da nossa infância, para nos remeter à mensagem, sou uma Coca-Cola. Nós, através dos tempos, também temos por obrigação nos rever os nossos conceitos, né? Sem jamais, sob hipótese alguma, vender os conceitos do Evangelho. A Coca é a mesma. Claro, você que é químico, né, por favor, né, me dê um desconto. Claro que ela foi mudando através do tempo, porque os produtos usados também foram sendo mudados. Então, levemente, ela sofreu uma variação, obviamente. Mas, ainda assim, ela continua sendo a Coca-Cola. E chegou num ponto que a Pepsi e ela brigavam lá na década de 60, 70, sei lá, pararam de brigar, porque a Pepsi também entendeu. Não, quem gosta de Pepsi é porque não gosta da Coca. Vamos ficar assim mesmo. Então, aquela busca pela essência de ser igual à Coca também se perdeu, porque ela queria preservar a sua identidade. Nós, como crentes, nós precisamos rever a cada momento nossa questão de liturgia, ato de culto, horários de culto, horário da IBD, tudo isso é flexível, irmãos. O número de programações que temos é flexível. O que jamais pode deixar de ser feito é o que o nosso irmão Gustavo falou aqui. O texto de Mateus 28. Vão, prega o evangelho a toda criatura. E isso exige de nós uma configuração de entender qual é esse momento. Estávamos em oração, querendo saber como alcançar as pessoas. O irmão Paulo falou, irmãos, vamos fazer uma trilha? Vamos. Daí fomos, né, lá fazer a trilha. Para nossa surpresa, da igreja, eu acho que tinha ali 10, 12 pessoas. Eu acho que nós estávamos em mais de 20 pessoas, a grande maioria delas nem cristãos eram. A trilha mostrou um alcance que nós não temos nem nos homens da nossa igreja. Uma caminhada até a natureza, que em um momento lá nos remete. É possível não crer num Criador, olhando tudo isso que o Senhor fez? E nos deu a oportunidade de cultuar ao Senhor lá, né? Na trilha, no final da trilha. E depois, no retorno, no meu caso em especial, orar pela minha sobrevivência, depois de andar tanto. Irmãos do céu, já tinha um irmão atrás de mim, já assim, esperando, irmãos, né? Para ver, será que cai ou não cai? Mas eu terminei a trilha, para a glória do Senhor, irmãos. Quem estava lá lembra. Irmãos, que maravilha. Então é isso. Só que como é que a gente vai viver essas coisas? Estou falando para vocês de desafios, né? Como é que a gente vai viver essas coisas, irmãos? Se não há uma consciência da nossa parte que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos interagir, que nós precisamos deixar um pouco virtual e passar a ser mais analógicos, né? Presenciais. E eu quero com você, então, ler a palavra do Senhor, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 24 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor, está sendo projetada a você também.
e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros. Eu li aqui numa versão diferente, né? Que eu gostaria que nos ajude ali retornando, para a gente poder ler aqui nessa versão também. Obrigado. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos uns aos outros. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Os 3 pontinhos ali me enganaram. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, obrigado pela tua palavra que nós lemos aqui nessa manhã. Obrigado por essa introdução que fala a respeito deste tempo, a respeito da nossa visão como igreja para avançar e conquistar vidas e glorificar o teu nome. Deus eterno, obrigado pela tua igreja aqui presente. Que a graça e o cuidado do Senhor esteja sobre o coração de cada um deles e que possamos sair daqui diferentes, sair daqui com um senso de comprometimento diferente, para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra do Senhor, em alguns momentos já falamos sobre ele aqui, sempre que falamos sobre o ato de congregar. E esse texto ele nos traz aqui uma lição importante e uma dica importante no seu centro aqui, que quase nos escapa. O texto fala assim, estimular em amor, boas obras, não deixando a nossa congregação, como muitos têm feito antes, né, admoestando uns aos outros, né, exortando uns aos outros. Isso diz muito para nós, diz muito para nós. O nosso encontro tem por objetivo expressar adoração a Deus, louvar ao Senhor, sermos gratos, né? E virmos aqui para buscar o Senhor também, na sua palavra, expressar adoração a Ele, encontrar com os nossos irmãos. Não é um tempo de comunhão genuíno. Tempo de comunhão genuíno é mais próximo quando nós temos a noite das primícias, né? Onde junto trazemos os nossos pratinhos e ali termina o culto e ainda temos um tempo de comer juntos, de sorrir juntos, de falar das nossas demandas. Aquilo reflete melhor comunhão. Aqui não reflete comunhão. Comunhão não é isso aqui, né? Um grupo de pessoas olhando para alguém que está ministrando, um grupo de pessoas louvando individualmente. Comunhão é quando isso acontece e há interação, né? Então, aqui, nós falamos que é um culto com comunhão, mas comunhão é mais que isso, né? A porta, quando nos despedimos, nos corredores, quando conversamos, aqui começa um pouco mais do processo de comunhão. Mas, ainda assim, com os nossos compromissos, né, em casa, tendo que fazer alguma coisa, é muito rápido. Mas, irmãos, o texto está dizendo assim, que além do ato de a gente estar reunidos, nós deveríamos estar preocupados com algumas coisas aqui. Estimular uns aos outros em amor, também realizar boas obras e não deixar de congregar, antes admoestar. O que ele diz para a gente aqui é muito mais do que o próprio verso está nos comunicando. Ele está dizendo para a gente que sempre que estivéssemos juntos, deveria haver lapidação. Sempre que estivermos juntos, precisa haver crescimento, desenvolvimento, glória de Deus. E muitas vezes não é isso que acontece, especialmente nos tempos de comunhão. Os tempos de comunhão, a mesa é uma maravilha para nos revelar, né? A mesa é uma maravilha. Não sei com quem eu conversava essa semana. Por exemplo, você nota isso pelos podcasts. Acho que foi lá com a nossa reunião de planejamento. Não lembro, enfim. Você vê isso pelos podcasts, né, que duram ali 2 horas, 3 horas, 4 horas. Né? Tem alguns que duram, né, em média, isso aí, 3 horas. E você vê ali que o sujeito está lá sentado, alguns podcasts colocam lá bebidas e tudo mais, alguns têm um aperitivinho lá, né? Um amendoizinho, um salgadinho, e o sujeito vai conversando, comendo, tal. De repente, ele solta uma, né? Aquele cara lá mesmo, eu fiz isso por ele lá no passado, agora nem olha na minha cara. Ó, edita aí, viu? Edita o quê, rapaz? Nós estamos ao vivo. Né? E leva aquele susto, né? Por quê? O ato de sentar e conversar por muito tempo vai mostrando verdades a nosso respeito, né, que a gente, às vezes, não gostaria que tomassem conhecimento. E a comunhão, ela tem este proveito também. Não é só a gente sorrir e tudo mais, mas é identificar um no outro o que precisa ser lapidado. Quais são os dons?
Quais são os talentos? Quais as características? Quais as qualidades? A gente só identifica como? Juntos, na comunhão. Não tem como viver isso de outra maneira. Jesus sabia disso. Jesus, com os seus discípulos e com aqueles a quem ele pretendia alcançar, você sabe disso. Especialmente no livro de João. Jesus está festando. Jesus está sentado, essa é a mentalidade de quem olhava ele de fora na viés religiosa, né? Está só festando, ó. Esse é um comilão e beberrão, né? Jesus era um bom garfo, né? E sabia o momento certo de parar também, quando estava tomando ali o seu aperitivo, por assim dizer. Então ele estava sempre à mesa. Isso é tão forte, que o momento que ele vai restaurar Pedro, ele encontra Pedro, aliás, Pedro o encontra, né? Com o que na mesa? Com o que? Na churrasqueira lá, né? Improvisada à beira da praia? Peixes ali. E pães. E ele chama Pedro, que está vindo do barco. O que você tem aí? Tem alguma coisa aí? Traz aí. Gente, isso é demais, né? Jesus tem o seu peixe, tem o seu pão. E diz a Pedro, o que você tem aí? Partilha aqui comigo. Vamos somar o que temos? E ali tem um dos diálogos mais impressionantes da palavra de Deus. Ali, na mesa, Jesus trata Pedro. Você me ama, cara? Você me ama? 3 vezes. O mesmo número de vezes que ele nega, o Senhor o pergunta, você me ama? Na mesa, ali, durante o momento da refeição. Um momento de intimidade. E ali Pedro é restaurado e se torna aquele homem que é o principal, né, entre os discípulos, é o líder deles, e por isso Jesus tem esse tete-a-tete com ele. E muitos, né, dizem que o olhar de Jesus para Pedro, enquanto o negava, foi a grande diferença em relação a Judas, e que auxiliou a preservar a sua vida. A comunhão. Jesus instituiu isso. O Pai, através do texto sagrado, nós vemos que muitas vezes ali, coisas importantes aconteceram no reino de Deus através do processo da comunhão e da mesa. Então, queridos irmãos, o que o Senhor tem para o nosso coração nessa manhã é que nós fomos chamados para comunhão. Nós fomos chamados para relações físicas, né? Analógicas. E sim, devemos aproveitar tudo aquilo que a tecnologia nos oferece nos impedimentos, mas é importante estarmos juntos aqui. E, queridos irmãos, o tempo já se esvai, mas eu quero dizer a você algumas coisas. Essa comunhão, ela precisa ser vivenciada dentro do ambiente da sua casa. Essa comunhão precisa ser genuína no seu lar. Ela precisa gerar cuidado na sua casa. O texto de 1 Timóteo 5:8, 4:8, se não me falha, está ali. Mas o princípio eu quero citar você, me perdoe se tem o endereço errado, mas é aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. A palavra de Deus, então, nos dá essa recomendação de não sermos virtuais, mas sim reais, dentro do nosso lar. A menor célula, né, da igreja, que é a nossa casa. Nós precisamos também viver essa verdade, segundo o texto que acabamos de ler, aqui na nossa casa de oração. Cuidando um dos outros, admoestando uns aos outros. Não vendo as minhas falhas e eu vendo as suas, e, sabe o quê? Eu vou colocar esse assunto em oração. Não. Ore, sim, mas também comunique. Você está bem? Não está? Notei esse seu comportamento. É o que o texto disse. Admoestai, ou seja, exortem uns aos outros, cuide um dos outros. E isso, por isso a gente está aqui, irmãos. Para adorar a Deus e ser ministrados uns aos outros. Para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. A nossa alegria, ela é genuína e verdadeira a partir do momento que nós estamos em comunidade espiritual diante do Senhor. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir viver a partir do momento que você de fato entregar a sua vida ao Senhor e decidir, Senhor, eu preciso me entregar. Eu preciso colocar a minha vida à tua disposição. Eu preciso da tua casa de oração. Eu preciso do teu povo também na minha vida. Eu preciso colocar a minha vida à disposição do teu povo. Quantos momentos já, né?
saindo ali, algum agendamento, alguma visita, saindo cansado e voltando às vezes 11h30, meia-noite, com o coração cheio de alegria, a ponto de chegar em casa e o sono se esvair. Porque o ato de estar com os irmãos, ouvir as carências, orar, ouvir as vitórias, pilhou o meu coração e me deu tanta alegria que eu cheguei em casa e eu não conseguia desconectar. De alegria, eu falei, Senhor, onde é que está aquele cansaço? O Senhor fez o cansaço se esvair na comunhão. Então, querido irmão, querida irmã, aplique a sua vida em buscar ao Senhor com esta ênfase, de não só congregar, mas admoestar, auxiliar, cuidar, servir, em nome de Jesus. Pois, gente querida, se nós não vivermos estas coisas, como é que nós vamos viver as demais, das quais fomos desafiados aqui? Olhar para campos brancos, ir para o campo missionário, ser intercessores, como? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus use a nossa vida em nome do Senhor. Que o ato, né, de estar em comunhão com meus irmãos, não perder qualquer oportunidade, se for possível, de estarmos juntos. Apoiar o trabalho uns dos outros, o ministério uns dos outros, né? Cuidar do nosso coração. Não estou em ministério nenhum, mas eu vou porque eu tenho prazer de estar com meus irmãos, na casa de Deus. E se isso não é algo real para você, em nome de Jesus, quero desafiar você nessa manhã a orar e pedir a Deus, Senhor, restaure isso no meu coração, porque a tua palavra, ela diz que isso era importante. Salmo 133 diz que isso é importante. E diz que, inclusive, a bênção e vida àqueles que se aplicam na comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Tem uma vida preparada para você, além daquela do quarto que Jesus citou. Que Deus vê a gente em secreto, buscá-la e nos recompensa. Mas tem uma outra do Salmo 133, que diz assim para a gente. Como é importante que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Talvez existam bênçãos que você ainda não recebeu, porque você não firmou a sua vida com Cristo e a sua vida comunitária. Você quer viver uma vida virtual com o Senhor só, e não quer se entregar nas relações com a igreja do Senhor. Isso não gerará uma vida plena em Cristo. Palavras minhas? Não, de Cristo, que entregou a sua vida por você, mas na Bíblia ele diz que ele entregou a sua vida pela sua igreja, que é o coletivo de crente. Eu e você precisamos levar isso a sério. Há bênçãos não recebidas em nossa vida, porque nós não somos persistentes no ato de congregar, no ato de buscar o Senhor como meu irmão. Então, irmãos, essa manhã é a manhã de quebrantamento, é a manhã de entregar o nosso coração ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa por essa falha, por essa maneira miserável que eu estou entregando, Senhor, a minha vida, o meu tempo, e eu não quero continuar assim, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor me abençoe, não quero só vir, eu quero ter prazer em vir, porque o Teu Espírito Santo vai me convencer e eu vou estar aqui com os meus irmãos. E mesmo que ninguém me dê bom dia, eu sei que o amor e a graça de Deus vão repousar sobre a minha vida. E eu sim, vou expressar um sorriso, vou dar um abraço e vou dizer, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E quando for necessário, eu também vou dizer assim, irmãozão, chega aqui, você está bem? Estou vendo que você, a sua esposa ali, eu vi que enroscou o negócio. Tá, vocês estão bem? Estão precisando de oração? Chega aí. Estão lá tomando café? Vem aqui comigo. Vamos fazer um jejum do café e do chá hoje. Vem aqui. E a gente vai cuidar um do outro, irmãos. Em nome de Jesus. Essa é a comunidade. Quem entrar aqui vai falar, que povo é esse? E depois eles vão descobrir que a gente é cheio de defeitos. Mas ao chegarem vão identificar o mais importante, a graça de Deus sobre a nossa vida. E vão chegar aqui e vão ser ministrados pela palavra de Deus. E aqueles que quiserem serão libertos, salvos e felizes naquilo que fizerem, porque a unção de Deus estará sobre a sua vida. Você quer viver isso em nome de Jesus? Em nome do Senhor. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome do Senhor. Você quer fortalecer a sua vida congregacional? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero, eu preciso. O Senhor disse que isso é importante, então é importante para mim também. E eu creio que o Senhor me dará forças. Eu sei que a minha igreja tem ferramentas para isso, tem celebrando a restauração, para cuidar do meu coração, da minha alma, dos pecados persistentes em minha vida. A tua igreja tem os pequenos grupos multiplicadores durante a semana para me fortalecer nisso também. A tua igreja tem o culto dominical, tem o culto, Senhor, à noite de celebração. A tua igreja, Deus, tem as lives de oração para eu me
aproximar quando eu não puder estar presencialmente vivendo. Então, Senhor, a tua igreja, Senhor, tem mentores segundo o coração de Deus, grupos que caminham com as pessoas para alcançar profundidade na palavra. Eu quero isso para a minha vida, em nome do Senhor. Eu quero viver essas coisas, eu quero ser esta que Deus vê os campos, intercede e se dispõe, mas sem viver a vida comunitária isso não é possível. Então eu quero dar os passos, eu quero viver os processos. E eu estou em pé aqui diante do Senhor, para viver processos, para pedir ao Senhor que me abençoe, em nome de Jesus, e que eu possa ser esse canal de bênção junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em pé diante do Senhor, tendo a consciência que nós temos entregado pouco, comparando com aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, entregando pouco, perto daquilo que fizeram por nós no passado também, ao entregarem a mensagem do Evangelho. Mas nós queremos, Pai, mudar isso através da unção do Teu Espírito Santo. Queremos ser esse povo presente. Queremos ser esse povo, ó Deus, que entrega a sua vida nas Tuas mãos e vive os processos, Pai, e entende a importância da vida comunitária, de exortar uns aos outros em amor, de cuidar, de consolar. E para isso temos que estar presentes. Então, estes irmãos que estão em pé, estão aqui declarando, eu quero, Senhor, assumir esse compromisso. Eu quero, a Deus, entender que as limitações de fora não vão ser empecilho para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim na minha casa de oração e fora dela. Eu quero receber as bênçãos do Senhor, não nego, mas quero também ser bênção do Senhor. Quero conhecer o Deus das bênçãos em minha vida e quero que o Senhor se manifeste mais e mais em meu coração. E Deus, que o Teu nome seja exaltado, que a honra, glória, poder e majestade de tudo aquilo que eu viver, exalte única e exclusivamente o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E a igreja do Senhor declara, amém, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor. Estamos com o seminarista, vai dar alguns avisos, logo após ele já vai nos comunicar os próximos passos.